Sejam bem-vindos ao Expressões em Foco, o espaço onde exploramos as nuances do comportamento humano e as histórias por trás disso tudo. Nesse podcast, nós vamos explorar, mergulhar em temas como emoções, relacionamentos, desafios, superação, sempre com apoio de especialistas e convidados especiais. O Expressões em Foco, hoje, é um oferecimento de Cambirela Imóveis, que há 41 anos ajuda a encontrar o lar ideal para o seu estilo de vida, porque sabemos que o ambiente que vivemos influencia diretamente nosso bem-estar, as nossas relações. Conte com a Cambirela Imóveis para comprar ou alugar o seu imóvel e realizar o sonho de morar bem. Apoio também da Odonto Zunino, que há 23 anos cuida do seu sorriso com excelência e profissionalismo, porque um sonho bonito e saudável é fundamental para a nossa autoestima e confiança. E o nosso agradecimento especial à Resiliente Terapias e Fisioterapias, um espaço que há quase 10 anos vem ajudando pessoas a resolverem seus problemas de dores, de lesões, entre outras coisas. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos contar com a participação de um convidado muito especial, Ariovaldo Pereira. Ele é o gerente-geral da Cambirela Imóveis, e aqui para nos ajudar a entender a relação que existe entre uma imobiliária, entre adquirir, entre alugar um imóvel e o bem-estar. Eu sou Rogério Pereira, especialista na terapia dos transtornos emocionais graves e severos, especialista em comportamento humano. Ari, bom dia, como é que você está? Bom dia, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Tá aqui debatendo, contando um pouco aí do nosso dia a dia aí, e de como ele influencia aí no comportamento humano, né? Acredito que vai ser um bom bate-papo. Não tenho dúvida disso. Me diz uma coisa, conta um pouquinho pra gente a história da Cambirela, da sua chegada à Cambirela. Conta para nós como isso influencia, como você imagina. Bom, primeiro um pouquinho da história da Cambirela, depois a gente conversa um pouquinho a respeito dessa influência. Bom, como você falou, a Cambirela Imóveis, ela tem 41 anos, ela foi fundada aí pelo seu Ari, que é quase meu tocaio, né? O seu Ari em 1984. A empresa hoje ela tem a sua base de atuação, principalmente aqui na Grande Florianópolis, sede em São José, tem uma filial na Palhoça que já está há mais de 14 anos já atuando. Então o foco sempre começou lá na década de 80 na parte de vendas e veio crescendo aí também na parte de aluguel, onde ela se destaca e hoje é uma das referências da região. A imobiliária hoje ela sempre busca aí, como eu digo, aumentar seu mercado, atende Florianópolis, atende Biguaçu, enfim, tenta chegar aí nesse mercado da Grande Florianópolis, que é um dos mais desejados do Brasil no meio imobiliário, né? Verdade. E a questão, sempre que a gente conversa, né, sempre que a gente fala a respeito de comportamento humano, a respeito de, como o próprio programa diz, Expressões em Foco, como é que você imagina, como é que você vê a influência da imobiliária nessa evolução? Porque a gente vem numa evolução constante aí, e com essa coisa toda que vem acontecendo, como é que você consegue enxergar, como é que você vê a imobiliária, o papel da imobiliária nisso? Bom, primeiro de tudo nasce de sonhos, né? A imobiliária ela está muito ligada a sonhos, ela mexe com uma coisa das pessoas, que é a moradia, ter a sua moradia própria, a necessidade de ter um lugar para que você resida, enfim, vem para resolver problema. Preciso de um filho que trocou de escola, preciso morar perto dessa escola, tenho o sonho de ter meu primeiro imóvel. Então, assim, como uma imobiliária impacta? Eu acredito que ela é uma grande facilitadora para que esses sonhos se realizem. Quando a gente fala de sonho, de comprar, às vezes é a compra da vida da pessoa, né? Então, a gente faz parte, de repente, de uma história que essa pessoa por anos fez, aquela poupança, por anos se dedicou para atingir lá aquela coisa que ela mais deseja. Então, hoje, ter o imóvel ainda é sinal de segurança, né? E
essa segurança vem através da gente, através dos corretores, através do pessoal que aluga também, que também, enquanto não se compra o imóvel, enquanto não se realiza esse grande sonho, você tem que morar em algum lugar. Então ela é essa grande facilitadora. Para isso, como eu digo, a gente tem que ter o material certo, as coisas certas, e essa pessoa nos busca para que a gente possa dar aquele apoio para que ela atinja o seu objetivo. Na parte onde eu mais atuo, que é na parte do comportamento humano, a gente sempre costuma dizer que o conforto das pessoas é o mais importante, né? O conforto, a forma como ela consegue enxergar a vida, a forma como ela consegue ver isso. Como é que é do outro lado? Como é que a imobiliária tem essa consciência de fazer parte da história das pessoas? Com certeza, com certeza. Ela tanto faz parte, como eu digo, que ela é referência. A gente fala muito internamente que a gente tem clientes que são gerações após gerações, né? A gente teve o avô que comprou lá na década de 80, o filho que comprou na década de 90, e a gente já está fazendo aí a terceira venda para o neto, ou muitas vezes aí está fazendo aquele upgrade, né? Que você vem de um imóvel simples, vem para o mediano e hoje já está num alto padrão, você acompanha esse crescimento da vida das pessoas. Na verdade, a gente faz parte aí, muitas vezes, da história de vida de toda uma pessoa, acompanha ali o crescimento, o sucesso financeiro dessa pessoa, o sucesso profissional. Então, participar disso daí, acompanhar esse crescimento é algo muito interessante. Quando você fala também, muitas vezes ali, fala da questão de como que a gente influencia, né? E a parte do desejo também. Como a imobiliária ajuda e como a imobiliária também pode atrapalhar, né? A gente não pode fazer aquele sentimento de dizer o que é bom para mim é bom para você. Eu não posso achar que aquele imóvel é maravilhoso para mim, mas não atende às expectativas daquele determinado cliente. O que a gente tem que ter é a sensibilidade de ouvir o cliente, ouvir as necessidades dele e encontrar a melhor solução. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que você busca para mim pode não ser aquele imóvel perfeito, mas eu tenho esse aqui que é incrível. Não, eu preciso entender, te escutar para chegar no teu objetivo onde você quer. Isso é uma questão de responsabilidade social também, né? Com certeza, com certeza. A grande questão é aquela coisa. Eu ontem, fazendo uma aula, e aí eu disse o seguinte, que a parte de comunicação é a parte mais importante. E com a comunicação você resolve e arruma conflitos. Você resolve e arruma problemas. Como é que a comunicação com os proprietários, a comunicação com... Porque a Cambrello já é referência na questão aluguel. Exato. Na Grande Florianópolis ela é uma das grandes referências hoje. Hoje é o que? A segunda em São José? Provavelmente São José é a segunda maior, está entre as maiores aí da Grande Florianópolis. Perfeito. A comunicação é muito importante. Qual é a importância que a imobiliária dá nessa comunicação com os proprietários dos imóveis, com os inquilinos, com os compradores, com os vendedores? Como é que é tratada essa comunicação? Perfeito, assim. Bom, a comunicação, a imobiliária, por ser uma imobiliária ainda que ela preza por algumas coisas, a gente ainda tenta fazer muito o presencial. Comunicar com aqueles proprietários mais antigos nossos ainda é algo muito presencial. Porém, a gente está se adaptando aos novos tempos. Hoje tem chatbot, hoje tem, como eu digo, robô para atender cliente e tudo mais. Isso está fazendo que a gente aprenda a se comunicar novamente com os nossos clientes. E a grande dificuldade de hoje em dia é a comunicação. Seja uma comunicação interna de uma empresa, seja comunicação externa com seus clientes, não pode ter ruído. Qualquer ruído pode ser sinônimo de prejuízo, independente da empresa. Então eu digo que hoje comunicar é um dos principais desafios para a continuidade das empresas, porque a gente chegar naquele cliente, entender a necessidade daquele cliente, como você disse, trabalho com aluguel. Aluguel, a pessoa deixa um imóvel para alugar porque ela não quer, teoricamente, se incomodar. Não quero cobrar o aluguel do inquilino, não quero, como eu digo, arranjar uma forma de fiança, não quero estar lá incomodando ele, batendo todo dia na porta dele. Ele chama a imobiliária para quê? Me ajuda. Então, se eu não tiver uma comunicação fluida com a imobiliária, com certeza o nosso relacionamento ele vai estar em algum momento abalado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma comunicação muito clara com esse proprietário. Então, quando ele me procura, eu tenho que sentar,
escutar ele e fazer com que as coisas se resolvam, porque o intuito nosso é resolver um problema dele, então eu não posso criar problema. Essa é a verdade. E toda essa tecnologia que eu falei ali atrás, isso está fazendo com que a gente reaprenda, porque muitas vezes hoje você tem um chatbot, mas você muitas vezes quer falar com alguém. Falar com alguém hoje é a maior dificuldade, porque, vamos falar para o WhatsApp. Ao momento que você fala com o WhatsApp, você gera uma necessidade de resposta automática. Só que quantos WhatsApp essa imobiliária recebe? Quantas imobiliárias essa empresa XY recebe? Então, muitas vezes, isso vai fazer com que a nossa comunicação possa ter seus altos e baixos. O que a gente está fazendo? Sempre melhorando tecnologia, comprando novos programas que façam que essa comunicação seja mais fluida e por aí vai. Mas comunicação é tudo, para qualquer empresa. Eu não tenho dúvida disso. E o sucesso que se vem alcançando não é qualquer empresa hoje que está no mercado há 41 anos. Exato. Passando por, se a gente for pensar em 84, que é a fundação, você passa por troca de moedas, você passa por troca de plano. Inflações altíssimas na década de 80, exatamente. Planos ali no início da década de 90. Se manter no mercado hoje é um desafio. A gente tem várias pesquisas aí que diz que, né, o tempo de uma empresa aí é de 2 a 5 anos, ela tem os seus altos. Chegou nos 5 anos, parece que dá aquele alívio no empreendedor, né? Passei, minha empresa foi para frente, né? Essa barreira para uma empresa que está há 41 anos, buscar essa solidez não é fácil. Não foi fácil para a Cambirela chegar aonde ela está, vamos dizer, né? E recentemente, não precisa nem falar que a pandemia abalou aí todo o mercado, e a gente conseguir se manter e hoje está entre essas empresas aí que são destaque na região, pode ter certeza, vencer desafio é complicado. Quantos colaboradores hoje na empresa? Assim, entre colaboradores diretos e indiretos, a gente se aproxima a 60 pessoas hoje. É uma bela equipe. A gente diz que, como eu digo, são pessoas aí que fazem com que essa roda gire e que o nosso negócio aconteça, né? Salvo engano, você deve ser o quê? O segundo, terceiro com maior tempo de casa dentro da Cambirela hoje? Sou o segundo, completando 16 anos agora no próximo mês. Nossa, 16 anos dentro de uma empresa, bastante tempo. Me fala um pouquinho dos teus sonhos, me fala um pouquinho dos teus objetivos, porque a questão aqui hoje é nós falarmos de pessoas, né? Mais do que falar de empresa, mais do que falar de qualquer coisa, como o foco que nós temos é o comportamento humano, claro, aqui hoje, e dentro disso isso está muito... Quais são os sonhos, teus sonhos pessoais hoje? Como é que são as suas aspirações? Eu sei que você tem alguns projetos. Tem muita coisa acontecendo, né? A gente sempre diz, né? Estar à frente de uma empresa hoje requer paciência, requer foco. Então, o estudo sempre foi algo que sempre veio ao longo desse crescimento. Ao longo dos tempos que eu estou no imobiliário, me formei contador, fiz pós-graduação em contabilidade, sempre buscando aí crescer e chegar em algum lugar, né? Mas sempre diz assim, né? Atrás do profissional Ari tem o Ari que tá lá em casa batalhando pelos sonhos, batalhando pelas conquistas, né? Eu brinco muito. Os meus sonhos, eles são muito a curto prazo. Por que eu digo a curto prazo? Porque eu sou bem constante, eu gosto de sonhar, alcançar e estar sempre buscando novos, vamos dizer assim, patamares na minha vida. Como eu digo, já passei pelaquela fase, quero ter a minha casa, já passei daquela fase, como eu digo, quero aquela viagem do sonho. Então, sempre tem que ter um novo sonho. Objetivos curtos, metas curtas. Exato. Eu gosto de estar motivado por algo, como eu digo, motivado com algo alcançável. Eu gosto de trabalhar com coisas palpáveis. Em conversas pessoais contigo, a primeira página da minha agenda do ano, que eu ainda uso o papel, ainda gosto de usar o papel, tenho a tradição disso, eu sempre digo, ali está o objetivo do meu sonho. Já teve sonhos que foi as viagens, já teve sonho que foi a aquisição, a troca de um veículo. Então, isso tem que ser renovável. Eu sempre gosto de trabalhar com objetivos curtos e alcançáveis. E o longo prazo? Bom, longo prazo a gente tem que plantar hoje, calma, paciência. Eu não posso tomar atitudes, vamos dizer assim, impensadas. Sempre eu penso nos a curto prazo, mas a longo prazo sempre tem alguma coisinha que eu digo, opa, vou pisar com mais cautela aqui para que eu possa atingir o meu objetivo lá na frente. Aí eu sempre ainda trago mais uma coisa.
nos dias de hoje, onde a gente fala muito com estresse, você tem que ter uma válvula de escape. A minha válvula de escape, ela é totalmente aversa daquilo que eu faço no meio profissional, né? É verdade. Eu vou para o mato, essa é a verdade, né? Tenho aí a experiência em montanhismo, tenho a experiência em campismo, então eu fujo do tradicional para quê? Para ter essa válvula de escape, para fugir de um possível estresse e tudo mais. E dentro dessa brincadeira, recentemente nasceu um novo sonho, né? Como faço muita montanha, faço muita trilha, agora o meu objetivo do ano, e já vai começar em breve o curso, agora é pegar uma formação também de guia de turismo, para facilitar, nessas minhas horas vagas profissionais, facilitar que as pessoas cheguem nos mesmos lugares aí que eu chego. Mas não vou largar não o corporativo. O bacana disso é que você... quando você faz montanhismo, quando você faz trilhas, quando você faz alguma coisa desse tipo, você precisa ter um objetivo final, mas são metas que você precisa cumprir, né? Assim como tudo na vida, né? E aí comportamento humano tem muito disso, porque muita gente tem sonhos que diz assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero fazer a viagem dos sonhos, eu quero ir para Dubai, eu quero ir para a China, não importa para onde quer, mas não consegue mensurar o passo a passo. Exato. O passo a passo, né? E as gerações mais novas, essas gerações que estão chegando, elas são muito do imediato, muito do imediatismo. Tem muito disso. Então você planta uma semente de jabuticaba e quer que tenha jabuticaba na semana que vem. E não é assim que as coisas acontecem. Você planta, ela precisa germinar, ela precisa se fortalecer, ela precisa crescer, ela precisa um dia dar flores e um dia dar fruto. Só que demora isso. Isso são objetivos. E assim a caminhada. Né? São etapas e assim são as nossas caminhadas, né? Como é que você vê essas novas gerações com toda essa quantidade de comunicação, de redes sociais, isso tudo? Como é que você percebe isso? Assim, é bem complicado. A gente fala muito dentro da empresa lá que, como eu digo, a gente tem dois tipos de clientes, né? A gente tem aquele cliente que ele é paciente, ele sabe esperar a hora certa de investir, e aquele que quer a qualquer momento fazer um investimento, eu preciso que seja agora, e ele não pensa na consequência. Hoje, esse imediatismo faz muito que as pessoas ajam por impulso. Vou falar nos dois meios que eu atuo. Vamos dizer assim, se eu for comprar um imóvel, eu ajo no impulso, ajo na emoção, gostei, é aqui que eu quero morar. E se você, quando for morar lá, você não pensou na estrutura que tem na volta, não tem um supermercado, não tem uma farmácia, não tem uma rede de acesso que você chegue rápido ou saia rápido da sua casa. Mas eu gostei do lugar. Moral da história, vem uma frustração seguida. Olhando lá no meu hobby, tem pessoas que querem, eu quero subir a montanha mais alta, eu quero escalar. Você se preparou para isso? Você tem físico para isso? Você tem estrutura mental? Que sempre a gente brinca lá, quando a gente está fazendo a caminhada, a atividade física, a gente sempre brinca, ok, aqui não vale músculo. Acima de tudo, vale você ter a sua cabeça no lugar, ter ideia do objetivo e que você vai passar dificuldade para chegar lá. Duas coisas que são distintas, mas são muito semelhantes, porque a intempestividade, essa questão do quero pro agora, pode te meter, como eu digo, numa enrascada sem precedentes. Seja lá no investimento mal feito, vamos dizer assim, hoje a gente quer o imediatismo, o que a gente faz com o nosso dinheiro? A gente coloca o dinheiro em aplicações incríveis, ofertas ali que vêm em rede social, mirabolante, você acredita, você cai, golpe. Então, mas cadê a paciência? Cadê o estudo? Se tivesse pensado melhor, não tinha acontecido. Vou investir no mercado de ação porque o Rogério me falou que essa ação é incrível. Mas espera aí, tá dando certo o Rogério, mas o Rogério investe quanto nessa ação? Porque de repente com o que eu vou investir lá não é suficiente para me dar um retorno. Mas será que é realmente bom? Eu fui atrás ou foi no impulso porque o Rogério me falou? Então, essa questão aí do tempo, da agilidade, da rapidez, está fazendo que a nova geração, e digo pela nossa geração também, que é uma oferta tão grande de possibilidades que você age impulsivamente. E aí, como eu digo,
Problemas são as consequências. Dessa consequência, você fez um investimento errado, muitas vezes é um investimento na vida. Isso aí pode trazer uma depressão, isso aí pode trazer uma frustração gigante que vai abalar você, vai abalar sua família, enfim, você tem que estar muito, como eu digo assim, hoje, racional. E a racionalidade, ela é cada vez menor com tempos de um celular na mão te traz a porta do mundo. Então, racionalidade, eu digo assim, ela está ficando um pouquinho escassa. Então, é algo que a gente tem que tirar o pé, frear, porque senão, olha, pode dar uma consequência bem complicada. A gente tem uma situação em que uma das maiores mentiras que contaram para o ser humano é que ele é um ser racional. Na verdade, o ser humano ele é um ser emocional com lampejos de racionalidade. Então, existem aquelas pessoas que você faz uma oferta incrível para ela e ela diz, eu preciso estudar, eu preciso ver, eu preciso sentir isso de uma forma diferente, de acordo com as orientações dela. E aí ela toma a decisão de uma forma equilibrada, racionalmente, sem agir com a emoção. E as pessoas, muitas vezes, nós achamos, como somos emocionais, como somos seres emocionais, que nós achamos essas pessoas chatas, nós achamos que essas pessoas são prudentes demais, que elas não arriscam, mas existe uma questão, né? E aí a gente falando dessa nova geração do imediatismo, vem uma questão que é muito importante e que muita gente não se dá conta. Não sei se você concorda comigo, mas como você viaja e faz esse montanhismo e vai subindo e tal, muita gente tem o foco da chegada, do objetivo, e não presta atenção na parte da caminhada. A jornada, né? A jornada que a gente chama. Então, porque durante a jornada é que você vai se deparar com dificuldades, durante a jornada é que você vai se deparar com pensamentos que vão te sabotando, você vai pensar a superação, o cansaço, tudo isso. E muitas vezes a vista é muito bonita, uma das melhores vistas é a vista da jornada e não da chegada. Porque, imagina, você vai... vamos lá, vamos aos extremos. Você vai escalar o Everest. Quando você chegar lá em cima, o que você vai ver? Nada. Provavelmente, e como eu digo, pode chegar lá e não ver nada porque você pode estar no meio da nevasca. Exatamente. Mas a jornada, tudo que aconteceu Quantas vistas da jornada, incríveis você teve lá no meio do caminho? O que tu pensa a esse respeito aí? Assim, fala pra gente. Eu sempre digo, né? A gente tem que aproveitar a jornada, seja no que a gente for fazer na vida, né? A gente precisa hoje, como eu digo, olhar um pouco mais, vamos dizer assim, olhar um pouco mais para si, ok? E aproveitar ali o quê? A tua construção. Construir as coisas e dar valor para tudo aquilo que você construiu. Para isso, existe uma história. Existe um início, um meio e um fim, como você disse. Subiu o Everest. Hoje, subir num basing camping lá é uma fortuna. Vale mais que um imóvel, muitas vezes. E aí, como que você chegou lá? Como que você materializou esse sonho? Como é que você comprou um imóvel? Você juntou dinheiro, você passou por financiamento, você visitou coisas incríveis. Ok, você deu valor a isso? Porque lá atrás, vamos dizer que surgiu algo engraçado, surgiu alguma coisa legal. É disso que você vai lembrar. Porque você comprou imóveis, chega lá, minha casa, sentou tranquilo. Cheguei na montanha, nossa, lugar lindo, vai lá, tira uma foto incrível para mostrar para os seus amigos. Ok, mas o que ficou de história? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Eu sempre, falando um pouco mais da questão de montanhismo, de trilha, o mais legal é a jornada. Por quê? É o momento que você ajuda, é o momento que você é ajudado, porque sempre você vai ter um momento de dificuldade, vou ter que escalar, vou ter que atravessar um rio, você precisa da mão de alguém. Então, o que você vai lembrar? Você vai ter as fotos bonitas lá no fundo. Sinceramente, 90% vai pela foto, mas a parte mais divertida e o que fica nas histórias, na resenha, né, é o meio, é o caminho, vamos dizer assim. E na vida, no cotidiano da gente, a gente está esquecendo um pouco disso. Muitas vezes, como você disse, a gente quer o final, quer o objetivo. E muitas vezes ele demora mais, tem um trânsito até maior para chegar nele, porque a gente está tão focado lá que esquece de vivenciar
etapa, a gente quer pular etapas na vida da gente, Sempre. é natural do ser Sempre. humano, como você falou, Sempre. entendeu? Esse pular etapa é, como eu digo, pode fazer com que o seu sonho fique mais distante. O seu objetivo em tudo na vida, seja objetivo profissional, pessoal, se você pular etapas, dificilmente você vai acontecer. Pode cair do céu? É raro, mas acontece. Mas vamos ser sinceros, né? Hoje a ideia, como eu digo, é você curtir o caminho. Aproveite a jornada, né? Porque se não aproveitar a jornada, não vai ter história para contar. Eu tenho certeza, como eu digo, o que eu trago das trilhas é o seguinte: o melhor é o que acontece entre o ponto A e o ponto B. São as nossas histórias, são as nossas risadas, são as nossas lembranças. No profissional, como eu digo, é o quê? É vencer um desafio, é conseguir resolver aquele problema, aquele cliente que assim trouxe dificuldade. Isso não tem como resolver. Se você consegue, você aprende aquilo ali, aprende as técnicas que você utilizou, que você estudou ao longo da vida, é muito satisfatório. É como eu digo, pular etapa todo mundo quer, mas assim, se a gente olhar para trás e refletir, não tem. O meio é o mais gratificante. Tem duas questões aí muito importantes, né? Uma delas é que todo mundo quer a pílula mágica. Exato. Eu tenho um cliente no consultório que um dia ele chegou para mim e disse assim: não tem como você me dar uma pancada na cabeça e eu aprender e eu mudar toda a minha vida de uma só vez? Não, é passo a passo. Então todo mundo quer a pílula mágica. E você falou uma coisa que é muito importante. Na vida, muitas vezes as pessoas querem ser, todas as pessoas, não vou dizer todas, mas boa parte das pessoas querem parecer fortes, querem parecer autossuficientes, querem ser o herói. Até porque, em função de companheiro, em função de filhos, netos, você sempre quer ser o herói das pessoas. E muitas vezes esquecem de um detalhe importante. Essas pessoas, elas têm vergonha de pedirem ajuda. Elas não pedem ajuda. Elas querem resolver as coisas sozinhas, né? Elas querem ser autossuficientes para resolver os problemas delas. Cada uma delas quer resolver o seu problema de forma individual, de forma sozinha. Não, porque eu vou trazer um pouquinho para a realidade daquilo que eu trabalho bastante, que é a questão dos transtornos emocionais, da depressão, da ansiedade. As pessoas têm esse problema, querem comprar a pílula mágica, elas preferem ir lá na farmácia e comprar a pílula que deu certo pro Ari. Eu estou com sintoma de ansiedade e depressão, mas o Ari me falou que ele tomou um remedinho que ajudou ele, que ele dormiu bem, que ele conseguiu fazer. É fácil eu ir lá na farmácia e comprar o comprimidinho e tomar, porque eu quero a pílula mágica, eu quero a resolução naquele momento. Não quero resolver. E mais do que isso, quando eu vou lá e compro essa pílula, eu pago por ela, não fico devendo nada a ninguém, certo? E sou autossuficiente, porque eu me mediquei, eu fiz a minha medicação, deu certo para mim. E aí vem aquela questão. Muita gente acha que hoje o pedir ajuda é um sinal de fraqueza, quando na verdade é bem diferente disso. Quando você pede ajuda, quando você reconhece que você precisa de ajuda, e aí aquela história de toda a história do ponto onde você está fazendo a escalada, onde você está fazendo a tua trilha, alguém pedir ajuda. Eu faço ideia de quantas pessoas você vai estender a mão e elas não querem. Elas dizem, não, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui. Porque parece que é feio, parece que a gente está foi desenvolvido uma questão na sociedade que você pedir ajuda parece que é feio. Eu costumo dizer que eu não preciso ter a solução para tudo, mas eu preciso ter o telefone de quem sabe me ajudar a resolver. Quem tem essa solução. Eu não preciso saber tudo, mas se eu tiver o telefone de quem puder me ajudar. Como é que você vê isso aí? Porque, só para complementar, eu imagino que é um grande aprendizado essa questão, porque agora eu saí um pouco do corporativo, vim para o pessoal mesmo, e até para ter ideia dessa sua ideia, dessa evolução, porque você deve perceber uma evolução das pessoas que te acompanham, sua, né? Porque você precisou aprender, você precisou estudar, precisou ralar para fazer, né? E ninguém pode dizer que é sorte, isso, porque é trabalho de verdade. Como é que você consegue observar esse aprendizado? Como é que funciona isso? Como é que isso funciona na tua cabeça? Se observar
É um desafio, né? Eu digo, olhar para si é uma das coisas mais difíceis, eu acredito, no momento da atualidade, né? Achar que você não tem a culpa, achar que você não é o responsável, ao mesmo tempo tem essa questão aí que você falou. Eu quero uma facilidade, eu quero apertar o botão do reset. Foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou. Apertar o botão do reset vai ajudar? Eu penso o seguinte, amanhã o problema que estava hoje, se eu apertar o botão do reset às 18 horas, amanhã às 8 horas da manhã o problema continua lá. Por mais que eu tome a pílula mágica, eu vou ter amanhã, como eu digo, a minha realidade. Não adianta eu mudar. O meu mundo ao meu redor teria que mudar em minha função. Isso não rola. Isso não acontece. A gente tem que aprender, a gente tem que se adaptar. Quando você falou ali do ajudar, do ser ajudado, eu também passo por isso na minha vida pessoal. Eu digo assim, eu tenho um objetivo desde os meus 30 anos. Eu sempre digo que eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela porque eu preciso ser humilde. Quem me conhece no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que vivo estendendo a mão, que vivo ajudando, que vivo sempre dando uma palavra para a pessoa. Mas quem olha para mim, eu sempre estou do outro lado, né? Mas assim, aquela pessoa que ajuda tem que estar bem para ajudar. Por que eu disse que eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela? Cara, eu quero buscar lá a humildade que eu não tenho. Eu quero chegar lá, poder pedir uma água, bater numa porta, pedir uma água. Eu quero chegar lá e como eu digo assim, poxa, eu quero ajuda. Eu quero em algum momento ser ajudado. Ah, mas por que você objetivou isso tão longe? Você pode fazer isso aqui em Florianópolis? Eu digo assim, porque muitas vezes a gente precisa ficar um pouco sozinho, se interiorizar e ter a necessidade de pedir. De repente aqui eu conheço muita gente para me ajudar. E de repente eu conheço o Rogério e eu tenho a vergonha de pedir para o Rogério. Porque aí eu entro naquilo que você falou, eu vou sentir fraco. De repente eu vou ter fraqueza. Fragilizado. E vem aí outro paradigma que a gente hoje tem que lutar. A questão da humildade. Eu sempre quero ser mais, quero ser algo grande, quero crescer no meu dia a dia. Para mim ser humilde, eu não posso abaixar a cabeça aqui para o Rogério, me ajuda, isso, aquilo. Pode parecer mal para a sociedade, né? A sociedade muitas vezes pode não me ver bem assim. E quando a gente fala em questão de sociedade, a culpa, o apontar o dedo porque ele pediu, ele fez, porque hoje também tem aqueles princípios que eu te estendo a mão para ser ajudado e você pega um celular e bate uma foto. Correto? Estou ajudando o Rogério. Será que eu quero isso? Não vou passar por isso, Rogério, não vou pedir essa ajuda. Então, hoje eu vejo, voltando à pergunta, como é que eu vejo essa situação? Tá um pouco difícil também pedir ajuda, porque muitas vezes existe aquela máxima, né? O que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Hoje, em tempos de redes sociais... O que a direita dá, todo mundo precisa ficar sabendo. A esquerda vai estar aqui com o celular já batendo a seta para fazer. Até que momento você sente à vontade hoje em pedir uma ajuda? Então tem tudo isso. Hoje o comportamental das pessoas muda, as pessoas ficam acuadas para pedir essa ajuda. Por isso que eu digo, eu também passo por isso. Eu também no trabalho quero ajudar, não quero pedir ajuda para não mostrar fraqueza, que eu estou dando conta do meu setor, que eu estou dando conta das minhas atividades. Várias pessoas vão fazer isso. É aquela pessoa centralizadora, eu carrego isso comigo. Eu digo, é um dos defeitos do Ari a ser melhorado. Por quê? Eu gosto de centralizar, me sinto bem, mas será que eu me sinto bem ou por falta de confiança? Será que eu me sinto bem ou eu não sei delegar aquilo corretamente? Eu também tenho que pensar para ver se a minha atitude também está sendo correta. É por isso, também sofro do mal, também tenho que me estudar. Então, sempre digo, organizo muita coisa, eu adoro organizar. Vamos fazer um grupo para caminhar? Vamos fazer um grupo para acampar? Vamos dormir num lugar remoto? Vamos, adivinha quem está na frente? Sou eu. Mas será que eu não ceifo, de repente, os meus amigos, meus companheiros de grupo, de estar vivendo a oportunidade e aprendendo também a minha forma de organização? Isso faz uma... Centralização é complicado. Porque isso traz aquela questão de que muitas vezes, quando você quer ajudar alguém que não te pediu ajuda, você acaba tirando a oportunidade daquela pessoa de aprender. Exato. Né? A gente fala muito das gerações, a gente fala muito das gerações novas. Eu digo que essa geração está muito rápida, ela está muito ágil, ela consegue resolver as coisas de uma forma muito, muito mais rápida. Né? Mas ela continua
com emoção, ela continua tendo os problemas emocionais, ela continua tendo os traumas. É claro que hoje... Tão aflorado aflorado né? quanto. É que assim, o que acontece? Se tem uma falsa impressão de que hoje essa geração ela tem um outro tipo de criação. Porque a criação que eu tive, que você teve, a nossa geração é muito parecida. A gente foi muito criado na pancada. A gente foi muito criado com tapa, com palavras, com uma série de coisas que hoje a maioria, vamos dizer assim, não sofre, não passa por isso. Mas existe o outro lado. Na nossa época, bullying se resolvia na pancada. Exatamente. Não existia conversa, não se levava o desaforo para casa. Não se levava. Até, e o detalhe, a questão é quantos traumas dessa pancada surgia para ambos os lados. Né? A questão é essa, né? Dentes e ossos quebrados, vamos dizer assim. E os nossos pais diziam o seguinte: se tu brigar lá fora e tu apanhar, tu vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Também. Não era assim? Hoje é muito diferente. Hoje tem muita essa questão de good vibes, essa questão de muito do politicamente correto, isso tudo. E isso, quer queira, quer não queira, trava um pouco de extravasar as emoções, e extravasar de colocar para fora. Porque a gente não tinha muito tempo para isso. Né? Vou te dar um exemplo básico. Eu uso muito isso, já falei com muitas pessoas, colegas, até em processo seletivo eu já conversei isso com pessoas que estavam trocando ideia comigo. Um dos fundamentos que os nossos pais passaram lá, na década de 80, quando a gente era meninote... Vamos dizer que era 80. A carteira assinada. Tu lembra da importância de ter uma carteira assinada por um longo tempo? Até que ponto hoje em dia isso é positivo? Porque a nova geração, eu vou dizer assim, ela tem uma série de coisas que a gente hoje na nossa cidade aponta, não, isso eu não fazia, na minha época era diferente, na época era melhor. Só que vamos dizer assim, eles pensam fora da caixa. Um profissional hoje, vamos dizer, no meio do marketing, no meio dessa área digital, enfim, o que ele precisa? Ele precisa muita rotatividade. Para esse cara, uma carteira assinada a longo tempo numa empresa pode significar a estagnação intelectual dele, porque ele precisa respirar, ele precisa oxigenar novas ideias para que ele possa acontecer. Isso acontece na comunicação, isso acontece no jornalismo, por quê? Porque muitas vezes você está tão focado numa forma de resolver o problema que você acaba se desatualizando no meio profissional. Para a gente que trabalha no corporativo, trabalha com rotina, é estranho falar isso. Mas quando a gente olha ao nosso redor, essa nova geração ela vem muito mais preparada, porque ela não vem com essa carga da carteira de trabalho que nós carregamos. O orgulho da minha família seria o iniciar, lá na década de 60, 70, iniciar numa empresa e me aposentar numa empresa. Hoje, se você fala isso para a juventude, para a galera que está entrando no mercado de trabalho, isso não faz sentido algum. Para eles é perda de tempo. E não tão errado. Se você avaliar, de repente, muito do processo hoje de estresse que a gente carrega, muito do processo de dificuldade em lidar com as situações, foi porque a gente não pensou fora da caixa. A gente estava tão focado em determinada coisa que a gente esqueceu que tem um mundo acontecendo lá fora e eu não me atualizei. Eu não estudei. Eu não fiz uma pós-graduação, eu não fiz um MBA, e hoje eu sou um profissional que pode estar fora do mercado a qualquer momento. Por quê? Eu estagnei. Então, a gente critica, mas até que ponto a gente está certo? A gente tem que também pensar dessa forma, sabe? Em função disso, as empresas hoje encaram um turnover muito grande. Gigante. Porque a rotatividade é algo que nunca aconteceu, eu acho, níveis que está acontecendo hoje. Lidar com RH é o calcanhar de Aquiles de uma empresa. Ah, não tenho dúvida. E muitas vezes, infelizmente, o RH ele é negligenciado nas empresas. Sim. Muitas vezes ele é negligenciado e isso faz um mal terrível, né? Porque, poxa vida, é a tua base onde você contrata pessoas, onde você traz treinamentos, onde você... Porque muita gente acha que o fator do RH ele simplesmente contrata, e não é isso.
né? Ele tem que gerir, ele tem que fazer, trazer os treinamentos, trazer aquilo que precisa, trazer aquilo que a empresa... Oxigenar, tem que trazer novidade, tem que manter a pessoa interessada que aquilo ali seja legal para ele continuar, é desafio. Porque assim, essa questão dessa rotatividade, ela tem muito disso, porque a partir do momento hoje que os mais jovens, eles não são desafiados, eles não têm um desafio, eles não têm mais por que ficar. Porque foi-se o tempo em que as pessoas trabalhavam única e exclusivamente por causa de um salário. Exato. As pessoas hoje, elas têm uma outra vivência. Eu quero fazer aquilo que eu gosto, não importa se eu vou ganhar metade do que eu ganharia, mas eu quero ter prazer de fazer aquilo que eu gosto. E aí eu te interrompo e digo assim, e o sabático que nunca existiu na nossa geração? Jamais, imagina. E hoje, como eu digo, você vê jovens de 24, 25, 26 anos fazendo mochilão na Europa, tirando intercâmbio na Irlanda, intercâmbio no Canadá, intercâmbio na Austrália. Será que a gente não precisava dessa experiência? A nossa geração, as gerações anteriores não precisavam dessa experiência para, de repente, hoje ter uma vida um pouco mais leve ou ter desenvolvido outras características, outras coisas que fizessem do seu melhor profissional? A gente se pergunta, né? A gente se pergunta isso. Existia essa necessidade? Aí é que vem a questão. Essas mudanças, nós acompanhamos, para nós que entramos no mercado de trabalho aí na faixa final dos anos 80, vamos dizer assim, final dos anos 80, a gente acompanha uma mudança nos meios de comunicação de forma absurda. Uhum. Eu lembro muito bem, aqui na região da Grande Florianópolis existia um jornal chamado Diário Catarinense, que no final de semana ele tinha essa grossura aqui. Era uma enciclopédia. Era absurdo a quantidade de anúncios, era o classificado, tanto é que a parte, todo mundo fazia piada com isso, né, porque se vendia a notícia de sexta-feira no domingo. Exato. Né? E então o jornal era imenso, com uma carga de anúncios imensa. Era onde se fazia anúncios, era onde se tinha, os veículos de comunicação eram esses. De repente isso desapareceu. E aí muda a questão da comunicação. Isso muda totalmente. Eu sempre digo, quando a gente fala em jornal, né, não é algo pré-histórico, é algo de 7, 8 anos atrás, os jornais ainda tinham tiragens gigantescas. Sim. Isso é verdade. Quando eu vou, já entregando, né, estou há 16 anos na empresa, eu consegui um emprego porque eu vi um recorte no classificado. Provavelmente tu conseguiu teu primeiro imóvel porque tu conseguiu ver no anúncio da imobiliária o quê? Um anúncio. Um anúncio com um apartamento, bairro X, pelo valor tal, tantos quartos. Era um quadradinho. E isso era o suficiente pra gente. E hoje a gente tem o mundo na palma da mão. O jornal deixa de ser uma matéria para ser uma enciclopédia ilimitada de informação, inteligência artificial e tanta coisa que está vindo aí para fazer com que a gente tenha acesso ao conhecimento. Né? As redes sociais, elas foram a grande revolução. Né? E aí você traz outros produtos, YouTube, enfim, tem uma série de questões. E essas mudanças todas, elas foram muito rápidas. Eu lembro que o meu primeiro aparelho de celular, quando eu consegui, ele fazia chamada. Quando a gente conseguia, ele fazia chamada. E depois a grande revolução dele foi o torpedo. Você lembra que era SMS, o torpedinho, né? Que era o torpedo. Número limitado de caracteres ainda. Totalmente limitado. E a gente reclama quando recebe um textão ou manda um podcast para alguém gravado hoje. É loucura isso. Então, tudo isso, essa geração acompanhou isso tudo. E aí, mas o que isso tem a ver com a gente? Ele tem tudo a ver com a gente. Porque a gente acompanha essa evolução, a gente acompanha hoje esses jovens que estão entrando no mercado, esses jovens que estão começando, que estão estudando, que tem toda essa questão, e tudo isso foi evoluindo. E aí o mercado, ele precisa evoluir, as pessoas precisam evoluir. Transformou a nossa rotina. Transformou a nossa rotina de consumo. Quando a gente fala em consumo, rede social mudou totalmente a nossa forma de digerir o que é anunciado e o que é bom, o que não é bom, o que eu preciso, o que eu devo sonhar. A rede social transformou a forma da pessoa em querer adquirir. Em uma máscara social gigantesca. Exatamente. Outro dia nós estávamos conversando
e você estava me falando que estava planejando uma trilha e tal, aí né, você disse assim, mas eu não vou porque eu vi aqui a previsão do tempo, isso era uma semana, foi com uma semana de antecedência, você me disse, vai chover nesse dia, eu vou estar com a trilha alagada, não vou conseguir, papapá. Imagina isso, 10 anos atrás, vamos lá, não vamos voltar muito, 10 anos atrás, você teria que ver quando é que você conseguiria essa previsão do tempo. A assertividade ia ser baixa, tudo certo para dar errado, como diz o ditado, né? Tudo certo para dar errado. Tudo certo para a gente entrar, como eu digo aí, num dilema que envolveu um monte de pessoa desnecessariamente para pedir um socorro desnecessário. Tudo isso que veio para quê? Veio para fazer com que a gente consiga ter previsibilidade. Agora a previsibilidade tem que ser utilizada. Voltamos lá à intempestividade do teu pensamento. Será que se eu fizer algo pensado rápido vai ser legal? A gente tem que ter cautela. E a questão não é nem o pensado rápido, é o emocional. Existe uma coisa que é assim, quem toma as nossas decisões emocionais? Não é o nosso consciente, é o nosso subconsciente. É o nosso inconsciente, que é a maior parte do nosso cérebro, na verdade. O nosso consciente, o nosso neocórtex, ele serve simplesmente para justificar. Você, quando saiu hoje pela manhã de casa, você fez algumas escolhas. Todas elas, muitas delas foram automáticas. Algumas delas foram no automático. Algumas delas não foram no automático, mas foram emocionais. No momento em que você se dirigiu da empresa até aqui para a gente conversar, você tomou decisões no caminho, os caminhos que você ia seguir. Você, para chegar aqui, você tem pelo menos 3, 4 caminhos para chegar aqui, caminhos diferentes. Você escolheu, você fez essas escolhas. Só que essas escolhas, elas são muito rápidas e a gente não percebe. Não são grandes dilemas, né? Elas são coisas que são rápidas que o cérebro te direciona. É praticamente no automático, como a pessoa fala. Né? É no automático. É no automático, porque esse caminho é melhor por causa disso, isso aqui é melhor por causa disso. Então, e a gente acaba não percebendo isso. E aí vem aquilo que eu ia te perguntar. E essas decisões, como é que se toma essas decisões? E vamos diretamente para esse tema, que é um tema que me chama a atenção, do montanhismo, das trilhas. Como é que se toma essas decisões? Como é que é tomar essas decisões quando você está liderando um grupo numa trilha? De que caminho tomar? Eu sei que existe um planejamento, mas digamos que a gente sabe que no planejamento nem sempre ele sai 100%. Muitas decisões você precisa tomar na hora, está virando o tempo, a gente precisa acampar, a gente precisa parar, a gente precisa... Como é que é tomar essas decisões ali com 10, 15, 20 pessoas que estão te seguindo? A ideia é ter o máximo de coerência e saber que você é responsável por um grande número de pessoas. Muitas vezes a gente, na maioria das trilhas, a gente acaba contratando guia para que conheça bem aquele local, para que a gente já tenha um pouco, como eu digo, mais de segurança, né? Como você falou, hoje a gente tem uma imensidão de aplicativos, uma imensidão de coisas que nos ajudam. A gente não sai de casa hoje sem um GPS, a gente não sai de casa sem olhar uma previsão do tempo aprimorada, a gente cancela coisa de última hora se for o caso. Mas sempre quando acontece qualquer coisa no meio da atividade, que tu tá no meio outdoor, tu tá na natureza, qualquer coisa pode surgir, pode ser uma cobra no teu caminho, como uma pedra pode rolar ali e você vai ter que tomar uma necessidade rápida, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter sangue frio. Primeiro de tudo, você tem que pensar muito rápido e pensar frio e tentar ter a menor consequência possível. Se proteger e proteger os outros. Olha quanta coisa no espaço curto de tempo. Isso aí às vezes é 10 segundos para você ter todas essas decisões. Vou atravessar um rio, mudou o som do rio. Se eu não liguei, pode ser que esteja caindo uma cabeça d'água, choveu lá em cima, tu tem que pensar muita coisa rápida. Eu acredito que essa decisão tudo é muito do planejamento. Como você mesmo disse, hoje eu planejo. Para decisão rápida é aquela de mínimo impacto que eu tenha, seja no grupo que eu estou, seja no grupo que eu esteja à frente, seja no evento que eu organizei para reunir pessoas, eu tenho que ter isso aí muito sob controle. E o que é novidade? Bom, eu tenho que ser frio e causar o mínimo impacto possível. Não posso ser muito emocional, totalmente racional.
A racionalidade que pode salvar o grupo. E aí vem uma questão que você trabalha, porque você vai trabalhar com coisas que independem da sua vontade. Independem você precisa tomar a decisão rápida e são coisas que não dependem de você. Por exemplo, se virar o tempo, não depende de você. Se aparecer uma cobra, não depende de você. E aí, como tomar essas decisões? E como ser racional nesse momento? Porque o emocional, ele vai falar muito alto. O emocional, ele vai falar muito alto. Eu vi um bicho peçonhento, eu posso simplesmente entrar em pânico e fazer com que aconteça um acidente. Travar? Eu posso travar ou posso pensar num todo. O pessoal parou, segura, próximo passo. Deixa passar, vamos tomar uma atitude rápida, vamos voltar. A gente tem que ter algo muito racional. Agora, buscar essa racionalidade quando você está com um grupo diverso, porque você não sabe, eu não sei a sua reação se a gente estiver na beira de um penhasco. Você pode travar. E agora? Bom, eu sei que eu vou ter que te dar a mão, eu vou ter que te acalmar, eu vou ter que fazer você caminhar, porque travado a gente não vai poder ficar ali. E aí? O que eu vou fazer? A gente vai ter que mexer com uma parte psicológica da pessoa, a gente vai ter que entrar no momento da pessoa e trazer aquela tranquilidade, aquela frieza. Ou seja, eu não posso entrar em pânico. Se um dia eu entrar em pânico, eu tenho que ter alguém semelhante a mim ao meu lado. A questão é, porque muita gente que está ali, que está naquele momento ali, não tem essa responsabilidade, não tem esse senso de responsabilidade. Exato. E, obviamente, vão ter pessoas que vão te criticar, que vão xingar, que vão chorar, que vão se desesperar. Uhum. Né? E como é que cuida desse povo? Como é que faz isso? Como é que cuida? Vou trazer uma pequena história. A gente tem aqui no sul de Santa Catarina um local muito lindo que o pessoal procura muito, que são as Pirâmides Sagradas, que na verdade é o Parque Estadual ali da Serra Furada. E certa vez eu estava subindo com um grupo de amigos, né? E eu encontrei uma moça em prantos, mas em prantos gerais, assim, sabe? E ela estava com o guia do lado, o guia não estava conseguindo acalmar ela. E eu peguei e me sensibilizei. Eu estava com um grupo de pessoas que caminham comigo, são meus amigos pessoais, foram para passar um final de semana divertido, subindo montanha, né? 9 quilômetros, final de semana divertido. E aquela pessoa travou. Eu olhei para aquela pessoa e assim, eu me sensibilizei. Eu disse assim ao meu grupo, para que eu vou conversar com ela aqui. O que está acontecendo? Eu não consigo, é meio do mato, não falta muito. Eu digo, não falta muito. Mas 30 minutos de caminhada tu tá aqui. Por que tu tá aqui? Eu vi, eu achei linda a foto. Tá, e tu chegou a 30 minutos do teu objetivo e tu não vai caminhar até ali? Falta tão pouco. E o guia começou a olhar para mim e ela começou a falar comigo. Ela tava, o famoso choro de soluçar, né? E eu comecei a dizer assim, não, tu tem que chegar lá, teu objetivo. Puxei meu celular, olha que foto linda que eu bati, tu tá 30 minutos disso. A parte mais difícil já passou. E foi conseguindo construir, a partir da motivação de chegar ao objetivo dela, a tranquilidade e a calma. Moral da história, conversamos uns 10 minutos, acho que eu falei alto com ela, não deveria, como eu digo, vamos lá. Às vezes a pessoa precisa ser incentivada, precisa de energia. O guia que estava do lado dela olhou para mim assim, eu digo assim, tranquilo, vai dar tudo certo. Deu é uma brincadeirinha de umas 4 horas e meia, entre ida e volta, assim. Tranquilo. Eu ainda brinquei que no dia estava ventando muito lá em cima. Eu digo assim, deixei o ventilador ligado lá em cima. É tua responsabilidade ir lá desligar aquele ventilador. E eu estava lá na base acampado, desci com meus amigos. E deu umas 3, 4 horas, a pessoa foi lá, passou perto de onde eu estava acampado e disse assim, eu desliguei o ventilador. E eu digo, tirou a foto, lugar mais lindo. Eu digo assim, o que muitas vezes falta? Faltou, de repente, para aquela pessoa que estava do lado dela ali, como eu digo, a forma certa de motivar. De repente, eu não tivesse a palavra, e alguém do meu grupo tivesse a palavra. Saber quebrar aquela barreira, que ela criou uma barreira no meio ali da mata, quebrar aquela barreira, saber entrar naquele universo, naquele terreno dela e conseguir fazer com que ela saia daquela trava emocional que ela está para voltar a sonhar. Se você me permite, eu te diria que muito disso foi não curtir a caminhada, não Exato. curtir a jornada, porque é
aquela questão que a gente sempre fala, poxa, a gente tem um objetivo, a gente quer chegar lá, a gente quer... E aí quando você chega, porque a questão de você ter objetivos na vida é você não ter um objetivo. É você ter uma cadeia de objetivos. Porque a partir do momento que você chega num determinado momento, você quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais, um pouquinho mais. Uma das perguntas que eu fazia muito para as pessoas era: qual é o teu objetivo de vida? Qual é a tua missão de vida? E eu não foi uma nem duas vezes que eu ouvi mães dizendo para mim: criar meu filho. Criar meu filho, ver ele formado, é esse o meu objetivo de vida, é essa a minha missão. A minha pergunta é: ok, ele está crescido, formado, trabalhando, você pode morrer. Está resolvido. Está resolvido. Via de regra, você cumpriu a sua missão aqui na Terra. Exatamente, você cumpriu a sua missão. E agora? Vai ficar fazendo o quê? Fazendo o quê agora? E aí as pessoas: não, mas não é assim. Ué, qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo? O que você quer de verdade na tua vida? É incrível, porque muitas pessoas não têm isso, não conseguem ter isso. É aquela questão, não conseguem ter ambição, não conseguem ter, visualizar lá na frente uma vida. Porque, olha só, os teus dias, eles são extenuantes, eles são cansativos. Você começa a trabalhar 8 da manhã, vai até 8, 9 horas da noite, muitas vezes, que eu sei. Então, o que acontece? Chega no final de semana, o ideal era você jogar num sofá, pegar um pote de pipoca, ligar a televisão e ficar perna para cima ali, vou descansar porque a semana foi dura. Meu momento, né? Teu momento. Aí o seu momento hoje, você faz uma coisa diferente. E eu te digo isso porque muitas vezes no final de semana eu tenho vontade de fazer isso. De pegar, me jogar no sofá e ficar. E tem domingos que eu faço isso. Né? E aí, para você ver a diversidade das pessoas, da forma como você extrapola tudo isso, coloca isso tudo, fazendo uma caminhada, subindo um monte, fazendo coisas desse tipo. Você consegue perceber essa diferença? Eu sempre tenho. Eu tenho um lema há alguns anos que eu digo assim: a vida é curta demais para que você assista ela sentado no sofá. Isso é fato. O tempo está passando. A gente não sabe o nosso tempo. O nosso relógio, ele está correndo. A gente só não sabe quanto tempo ele tem até bater no final. Eu posso ver a minha vida passar do sofá, ou eu posso ver a minha vida conhecendo um monte de lugar bacana na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o meu tempo. Brinco ainda, como diz assim, deitado, descansado, eu vou passar a eternidade. Não. Nesse momento eu quero aproveitar o hoje, quero aproveitar o agora. Óbvio, sempre fazendo tudo certo para aproveitar cada vez mais. O que eu não posso é me submeter a não aproveitar a minha vida por causa do meu conforto. Eu sempre digo, é muito legal você chegar a ver uma série que você gosta, é muito legal você ter o seu momento com sua pipoca, assistir um filme. Ok, mas para mim eu preciso de um pouquinho mais, eu preciso aproveitar esse tempo que eu ganhei aqui. Como é que eu faço? Eu corro atrás de lugar novo, vou em lugar repetido, quero estar com as pessoas, a gente trabalha tanto, eu passo muito mais com meus colegas do que com a minha família, do que com meus amigos. O que eu preciso? Eu preciso viver intensamente esses momentos fora do horário de trabalho. Porque é o momento deles, é o meu momento, é o momento de aprender, de interagir, é o momento de sonhar. Voltando àquilo ali que a gente estava falando, mas o sonho, onde eu quero chegar? E se você atinge o seu próximo objetivo? Vai acabar ali? Eu não tenho mais sonho? Comprei a minha casa própria. Eu quero meu sítio, eu quero a minha casa de praia. Porque senão você atingiu o sonho e aí? Vou cruzar os braços, vou curtir aquilo ali? Ok. E aí, acabou? Não. Vira a página, escreve novas histórias. Antigamente, o sonho dos nossos antepassados, vamos dizer assim, era trabalhar numa empresa e chegar ao momento da aposentadoria para ir descansar. Exato. E o que acontecia? Essas pessoas não tinham um plano, elas não tinham um objetivo. Não era incomum as pessoas, depois de 1 ano de aposentadoria, 2 anos de aposentadoria, morriam. Sim. Elas literalmente morriam, porque não existia mais o que fazer, né?
Eu lembro de ter assistido um motivo? Sim. Né? Eu lembro de ter assistido um filme na década de 80, era um filme nacional de um senhor que ele se aposentou, ele tinha por volta de 55, 58 anos, alguma coisa assim, ele se aposenta, ele vai para casa, no dia seguinte ele acorda e põe um pijama. E ele põe um pijama, vai coloca uma cadeira na rua e senta e fica olhando o movimento. Entende? Então, você vê, falta objetivo, não tem mais, acabou minha vida, porque a minha vida era trabalhar, era estar naquele lugar, e agora acabou. Ari, infelizmente, o tempo é limitado. Tá? Eu primeiro quero te agradecer a disponibilidade de ter aceitado o convite, ter vindo aqui, né? Participado aqui, a gente falar de muita coisa. E agradecer pelo apoio da Cambirela como patrocinadora do podcast, porque ter acreditado, a gente agradece imensamente. É uma satisfação poder estar aqui, a Cambirela está aqui junto contigo, é uma satisfação trocar uma ideia, né? A gente falar de comportamento hoje em dia é algo que muitas vezes assim pode ser contraditório para muitos, mas é o nosso dia a dia, né? Se a gente não debater, onde que nós vamos chegar? Então... É verdade, e muita gente acha, quando eu falei de comportamento humano, nossa, mas tanta gente já fala de comportamento humano, ok, mas eu quero falar de uma forma diferente. O Expressões em Foco vai ficando por aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, Cambirela Imóveis, 41 anos aí no mercado. Se você quer comprar, alugar um imóvel, procura Cambirela Imóveis. A Odonto Zunino, nossa grande apoiadora, que aí há 23 anos no mercado, então fazendo o melhor pelo seu sorriso. A Resiliente Terapias, que é uma grande parceira e que nos ajuda bastante, um estúdio de pilates fantástico, uma profissional que trabalha com terapia manual maravilhosamente. Então, e eu sou Rogério Pereira, especialista em transtornos emocionais e comportamento humano, e voltamos na próxima semana com mais um episódio do Expressões em Foco. Muito obrigado pela audiência, até a próxima.